Olá, me chamo Calil. Venho aqui falar um pouco sobre Atenas, que foi uma das grandes polis que existiram na Grécia Antiga. É uma cidade que já está sendo habitada há cerca de 4.000 anos. Ela é localizada na região da Ática, lá na Grécia, e é uma das grandes acrópolis que existiram no mundo. A Acrópole é aquela cidade que foi construída num dos pontos mais altos da cidade. Ela era importante, pois ela servia de proteção contra as guerras e invasões inimigas. A cidade de Atenas ela foi estabelecida pelos jônios por volta de 1600 a.C. e teve outros povos greco-helênicos que também compuseram seu povo, como os aqueus, os éolios e os próprios jônios. Atenas tinha como as principais atividades econômicas a agropecuária, a agricultura e o comércio, tendo a base econômica estabelecida na agricultura de subsistência, sendo focada na produção de uvas, cereais, azeitonas, que eram disponibilizados para o comércio local. Passando agora para a pirâmide social ateniense, ela era dividida em 5 grandes grupos, dentre eles os eupátridas, os demiurgos, georgóis, tetas e escravos. Os eupátridas eles eram um grupo politicamente dominante e eram compostos pelos grandes proprietários de terra. Os demiurgos eles eram os trabalhadores urbanos da cidade de Atenas. Os georgóis eles eram os pequenos proprietários de terra e por não ter um controle financeiro legal eles acabavam se tornando escravos por causa das dívidas. Os tetas, eles eram um grupo marginalizado, sem terra e acabavam por trabalhar no comércio local. Os escravos, eles eram adquiridos por dívidas ou por guerras. Eles constituíam a principal força de trabalho de Atenas e eram os grandes produtores de riqueza no mundo grego. Dentro da sociedade dos gregos também estavam os metecos, que eram o grupo de comerciantes estrangeiros. Eles também não eram só comerciantes e vinham trabalhar em Atenas também como professores, dentre outros serviços em geral. Olá, meu nome é Messias Lázaro. Eu vou falar um pouco sobre como é adquiridos escravos na cidade de Atenas, suas principais funções, os principais governos tiranos da cidade de Atenas e também quais foram as principais reformas promovidas por esses governos. Os escravos, eles constituíam a terceira camada social na cidade de Atenas e geralmente, né, para essa formação tinha como base os ex-guerreiros detentos, né? Esses ex-guerreiros eles provinham principalmente das cidades de Trácia e da Ásia Menor. Essa comunidade de Trácia antigamente ela se estendia um pouco pelo leste europeu, aonde hoje corresponde ao território da Grécia, da Bulgária e também da Turquia. Outra forma de se tornar um escravo na sociedade ateniense seria de forma direta, né? Se caso seu pai e mãe fossem escravos, você seria também um escravo de forma direta, sem poder tentar, né, ter essa segunda chance de ser pelo menos um pequeno proprietário de terra ou então um simples camponês. E a outra forma de se tornar um escravo na sociedade ateniense era por meio era por meio do pagamento de dívidas. Você iria acabar cedendo a sua mão de obra e muitas vezes da sua família, né? Muitos acabavam oferecendo a mão de obra dos seus filhos e da sua mulher também em troca da sua dívida, né? De que sua dívida fosse sanada. Porém, com a reforma, quando Solon propôs a sexateia, foi abolida, né? A escravidão por meio do pagamento de dívidas e com isso fortaleceu um pouco, né, os pequenos camponeses que agora iriam produzir e pagar de forma honesta com o seu próprio dinheiro, né, com que eles acabariam ali rendendo as suas dívidas. E isso gerou uma certa
assim, uma certa revolta, né, não, em alguns pequenos camponeses que possuíam alguns escravos e também nos médios camponeses, por causa que os atenienses eles prezavam bastante por busca de tempo, principalmente para poder participar ativamente da política e das reformas públicas, né, de atividades públicas que eles achavam que era de seu interesse. E com isso surgiu essa pequena revolta. Agora eu vou falar um pouco sobre as funções, né, as funções desses escravos. Geralmente eles eram divididos em duas áreas. Uns poderiam habituar na área urbana e os outros na área rural. Os que iriam para a área urbana geralmente seriam os mais beneficiados. Alguns iriam trabalhar em empregos domésticos ou até mesmo obter cargos de destaques como um policial, por exemplo. E aqueles que acabavam indo para trabalhar em cargos domésticos, eles iriam lavar, cozinhar e cuidar dos filhos dos proprietários, por exemplo, né? Alguns mesmos acabavam sendo trabalhando como artesão, né? Ou então ajudante, e com isso esses escravos, por conta das suas habilidades, eles poderiam sim eles acabavam gerando renda para si, alguns eram remunerados e poderiam comprar a sua liberdade. Porém, aqueles que iriam para a área rural, trabalhar no campo ou na mineração, muitos deles acabavam trabalhando em grandes cargas horárias e em trabalhos insalubres e não poderiam comprar a sua libertação, né? Muitos deles trabalhavam ali, viviam até a morte escravos, se caso fosse provindo de pai e mãe escravos. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre o governo tirano, depois de ter explicado as funções de cada escravo. Os principais governos tiranos que se tem indício, né, no território de Atenas, né, da cidade de Atenas, seria o governo de Pisistrato, que durou de 546 a 527 a.C., o governo de Hipias e Hiparco, que durou de 527 a 510 a.C., e também o governo de Iságoras, que durou de 510 a 508 a.C. Para contextualizar melhor o que seria um governo tirano, né, geralmente os gregos eles acabam nomeando de governo tirano aqueles que chegam de forma ilegal ao poder, ou então, se chegar de forma ilegal, eles acabam, de certa forma, cometendo um abuso de poder, né? Acaba passando por cima das leis e, assim, né, seriam nomeados de governo tirano. O governo de Pisistrato, né, ele sim fez um governo tirano e uma das principais reformas que aconteceu, né, ele prezava muito pela classe mais abastada e ele promoveu a distribuição de terras e com isso, né, acabou favorecendo e também fortalecendo a participação dessas pessoas mais abastadas na política, né? Com a morte de Pisistrato, Hiparco e Hipias, eles acabaram tomando posse do poder e os aristocratas, revoltados com toda a situação, acabaram atacando e um deles, né, um dos aristocratas, matou Hiparco. Como Hipias viu seu irmão morto, ficou bastante constrangido. Ele acabou tomando algumas medidas drásticas, como perseguição dos aristocratas, e fora isso, ele começou a cobrar impostos exorbitantes para investir no exército e como finalidade, né, ele queria mesmo era atacar a própria população ateniense. Então ele foi repreendido pela população e acabou sendo exilado. E com isso, né, com o exílio de Hipias, temos então o governo do tirano Iságoras, né? Iságoras ele acabou chegando no poder e uma das principais reformas que ele propôs foi a divisão das terras dos grandes proprietários e distribuição dela para aqueles que possuíam poucas terras. Fora isso, ele também começou a criar mais formas de empregar as pessoas, principalmente por meio da construção de obras, e ele queria também chegar assim, atingir um pouco as classes mais abastadas, ou então aquelas pessoas que estavam ali na condição de pequenos proprietários de terra, né? Ele acabou estabelecendo algumas localidades
para a prática de esportes e também para a prática religiosa, né, a fim mesmo de entreter a população. Porém, a mesma se voltou contra ele e ele acabou sendo expulso, né, junto também com os espartanos, que foi quem ele buscou como aliado para conter a revolta do povo. Quem é considerado um cidadão ateniense? Só é considerado um cidadão ateniense aquele que possui escravos. Não são cidadãos atenienses as mulheres, os estrangeiros, também chamados de metecos, e os escravos de guerra ou por dívida. Esses não são considerados cidadãos atenienses. Atenas ela surge como uma cidade oligárquica, né, como Esparta. Só que ao decorrer do tempo vai formular uma democracia ali através de algumas transformações dadas por alguns legisladores. Posso citar o Drácon, que foi quem formulou o primeiro código de leis escrito. Eram leis severas, a maioria levavam a morte como pena do indivíduo. Solon foi também um dos legisladores. Solon ele vai mexer também nestas leis. Vai criar também a Eclésia, né, que é a Assembleia Popular, que Jadei vai falar um pouco também sobre esta Assembleia Popular. Solon vai acabar com a escravidão por dívida, ou seja, aquele que trabalhava, aquele escravo que trabalhava para o seu senhor por conta de uma dívida, agora é livre, né, pelo decreto de Solon. Solon também vai criar um critério censitário. Esse critério fazia com que somente as pessoas que tinham critérios que comprovavam a sua situação financeira favorável era que participavam da política, que poderia participar da política. Esse critério ele foi quebrado por um outro legislador chamado Clístenes. Clístenes vai quebrar esse critério e vai criar uma democracia popular. Essa democracia popular permite que todos os homens atenienses livres, com mais de 21 anos, possam participar da política. Ou seja, se são homens, as mulheres estão excluídas. Se são atenienses, os estrangeiros estão excluídos. Se são livres, os escravos também estão excluídos. Desde Atenas, a gente vê a influência que tem, por exemplo, a mulher, né, na política. Até hoje, a participação da mulher na política é bem pouca. Por exemplo, aqui na minha cidade, são 11 vereadores eleitos. Neste mandato, somente 2 mulheres dentre os 11 vereadores. É bem pouca participação da mulher na política. E isto é consequência do passado. Quem participou da democracia no governo de Clístenes foi de 10 a 15% da população. Era considerado uma democracia? Sim. Por quê? Porque a democracia significa o governo do povo. Povo, por exemplo, para nós brasileiros, povo é igual à população. Para os atenienses, não. Povo era somente quem tinha um poder político. Então, por isso é considerado uma democracia, sim, no governo de Clístenes. A gente não pode deixar de falar também da lei do ostracismo, né? Que foi uma lei que apareceu aí no governo de Clístenes ainda. A lei ela penalizava as pessoas que queriam formular uma nova tirania, né? Criar uma nova tirania. Era julgado pelo povo se esses indivíduos seriam ou não penalizados. E no governo de Péricles, Péricles foi mais um legislador, o que marca mais o seu governo foi a aprovação da mistoforia. Mistoforia
era a remuneração da classe política. Por que Péricles viu por necessidade remunerar a classe política? Porque todos os cidadãos atenienses, né, aqueles que eram considerados cidadãos, podiam participar da política, poderiam, né, de forma direta, serem políticos. Só que eles teriam que deixar os seus cargos, os seus empregos e se dedicar somente à política. Como Péricles viu que os indivíduos estavam deixando o seu trabalho, sua forma de se manter, de ganhar a sua moeda, ele decide aprovar a mistoforia, né? E que vai remunerar a classe política. A participação desses legisladores na política, no poder, influencia muito o passado, né, a antiguidade, e são influências da antiguidade que resistiram ao tempo e que a gente hoje vê ainda estas influências no nosso dia a dia, pois elas sobreviveram e estão no presente. Por isso que a civilização grega é uma civilização clássica. Olá, meu nome é Jader Queiroz e eu vou falar sobre a democracia ateniense e sobre os órgãos administrativos da época. Vou começar falando sobre a Eclésia que foi criada por Solon em 594 a.C. e era a assembleia mais importante da democracia ateniense na época. Todo mundo que era considerado cidadão poderia ir lá e votar. E ela atuava ali no âmbito da política externa. Tinha poderes legislativos, executivos e judiciários. Ou seja, definia tudo. E a galera ali, eles definiam, por exemplo, quem deveria ficar com tal cargo. Também fiscalizavam quem ficava com esses cargos. E também podiam definir se vai ter guerra ou não. Aí a votação era definida pela mão. Só levanta a mão e beleza, se tiver mais, ganhou. No século V a.C., tinha ali 43 mil participantes que se encontravam uma vez por mês inicialmente, mas depois eles passaram a se encontrar 3 ou 4 vezes por mês. E os assuntos da Eclésia que eles iam discutir eram escolhidos pela Bulé, que eu falaria a seguir. A Bulé foi criada também por Solon na mesma época da Eclésia. A Ilíada, grande obra da Grécia Antiga, descrevia a Bulé como uma assembleia onde os grandes chefes da época discutiam questões de estratégias de guerra ou do governo só. Além disso, ela também definia os assuntos da Eclésia, como eu já falei anteriormente. Inicialmente, quando foi criada por Solon, ela tinha 400 membros, que eram definidos entre os homens com mais de 30 anos e livres por meio de sorteio. Mas aí veio Clístenes, e o Clístenes deu uma democratizada no negócio. Ele aumentou para 500 membros e ele também atribuiu um caráter executivo, transformando a Bulé num grande órgão administrativo de Atenas. Para facilitar a divisão, a Bulé era dividida em 10 comissões, chamadas de Pritanas, cada uma com 50 membros. Além da Bulé e da Eclésia, tinham alguns outros órgãos administrativos com uma importância um pouco menor, como o estratego, que era como um general que definia as questões do exército. Tinha também o Areópago, que funcionava como um Supremo Tribunal. E também, em certa época, ele cuidou das questões da ciência e da educação ateniense. Agora, por último, eu vou falar um pouco sobre a educação ateniense. A educação ateniense era apenas voltada aos homens, e não eram todos os homens que faziam isso. Ela começava quando eles tinham 7 anos. Ela era baseada em pilares. Os 3 pilares eram a ginástica, a música e a escrita. Eles acreditavam muito naquilo, corpo sã, mente sã.
Ao longo de sua jornada pedagógica, ele era incentivado a desenvolver uma liberdade de pensamento através de discursos e outras coisas. E ele também era incentivado a respeitar a sabedoria dos mais velhos. A educação ateniense baseada nesses pilares era integral, ou seja, voltada para o desenvolvimento mental e físico da criança para que ela pudesse incentivar a sociedade de uma forma positiva. Eu diria que é algo muito diferente do que se tem hoje, não dá para fazer uma comparação. Hoje a criança ela é incentivada não a incentivar a sociedade positivamente, mas sim ela é preparada para o mercado de trabalho. Enquanto em Atenas ela era incentivada a influenciar a sociedade positivamente. Então eu creio que dá até para fazer um paradoxo, discutir algumas coisas, mas enfim, esse foi o seminário. E até a próxima. Deixa o like aí.